summa flor gloriosa, y que desecha misma terra, a rosa besaron preciosa, entre mil mais beleza terra. Assembleia de Deus no Brasil, fruto da programação pentecostal dos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, vindo dos Estados Unidos em 1910. Os missionários americanos traziam a doutrina do batismo do Espírito Santo, o falar em línguas, o avivamento da igreja e a concessão dos dons espirituais. E o avanço do Evangelho nos fez ser hoje um dos maiores países pentecostais do mundo. Em 1956, o pastor Anselmo Silvestre e o pastor José Pinto fundaram a Assembleia de Deus em Curvelo. Pastor Anselmo Silvestre, uma vida dedicada à obra de Deus. Anselmo Silvestre nasceu no dia 1º de junho de 1916, na cidade mineira de Sabinópolis, filho de uma simples camponesa chamada Zulmira. Posteriormente, conheceu uma moça de nome Bernarda, com quem veio a se casar no ano de 1938. Desse feliz matrimônio nasceram filhos. No ano de 1939, Anselmo encontrou-se com um velho conhecido na capital mineira, chamado Sebastião Bertolino, o qual lhe falou do Evangelho e o convidou para assistir um culto. Nesse culto, em meio ao barulho de aleluias e glórias a Deus, sua esposa foi radicalmente curada e o casal aceitou a Cristo como Salvador. Logo no início de sua fé, também experimentou a cura divina. Foi curado de uma pneumonia dupla, quando havia sido desenganado por 3 médicos, inclusive um especialista. Em 1940, recebeu com agradável surpresa a notícia que ia ser separado para servir como diácono. No ano de 1942, foi separado para servir como presbítero e em 1945 foi consagrado a evangelista e em 1950 foi consagrado ao ministério de pastor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O evangelista José Vicente Filho era o dirigente local e quem desenvolveu o trabalho no campo de Curvelo. Os cultos aconteciam na residência das irmãs Geralda Prudência e Luzia Prudência. Os primeiros batismos foram realizados no córrego Riacho Fundo, localizado no bairro Ponte Nova. Também nesse período, o evangelista José Vicente propôs aos irmãos a compra de um lote, dando como entrada a sua bicicleta. E foi assim que a igreja adquiriu 2 lotes na rua Mato Grosso, atual templo sede. Pastor José Alferino Otis Klein. O pastor José Alferino Otis Klein vinha uma vez por mês para dar assistência ao novo campo, que até então pertencia ao campo de 7 Lagoas. Em meados de 1968, o pastor Antônio Rodrigues veio de mudança de São Paulo. O pastor Antônio Rodrigues assumiu o cargo de dirigente da congregação até o período de 1973. Foi o pastor auxiliar da sede a partir da gestão do pastor Ivani e vice de honra até o seu falecimento em 2011. Pastor José Pereira Barradinho.
Em 1974, o pastor José Pereira Barradinho foi enviado pelo Ministério de Sete Lagoas como sendo o primeiro pastor regional do Campo de Curvelo, ficando aqui até 1983. Foram abertos pontos de cultos nas localidades Anguiretá, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Gentil de Matos, Glória, Caquinte, São José da Lagoa, São José das Pedras, Codesburgo, sendo enviado o primeiro missionário pelo Campo de Curvelo, o presbítero Geraldo de Fátima Ferreira. Nesse período, foi realizado o primeiro batismo no tanque batismal e o término da construção do templo. Pastor Baltazar Ricardo veio de Belo Horizonte, assumindo o Campo de Curvelo no período de 1983 a 1985. Foi o responsável pelo processo emancipação do Campo de Sete Lagoas e fazer Curvelo uma filial do Ministério de Belo Horizonte. Pastor Claudionor Ferreira da Cruz, no período de 1983 a 1985. Os cultos eram realizados nas redondezas das casas dos irmãos, nas praças e nos bairros. Pastor Antônio Cláudio Furtado, vindo de Brasília de Minas, assumiu o Campo de Curvelo em 1987 a 1991. Nesse período, o auge do trabalho eram os congressos e o evangelismo nas praças. E o resultado disso foi o crescimento da igreja. Em 1988, foi realizado um dos maiores congressos de jovens. Os congressos eram realizados no ginásio e encerrados na Praça Benedito Valadares. O desfile pela praça da cidade despertava o interesse dos moradores que saíam para ver. Com isso, muitos ouviam a palavra de Deus e se convertiam a Cristo. O pastor Antônio Cláudio Furtado consolidou as congregações em Morro da Garça, Presidente Juscelino, São José da Lagoa e começou a construção em Inimutaba. Foram construídos os templos em Inimutaba, São José da Lagoa e Anguiretá. O pastor Ivani Miranda de Azevedo, vindo de São José do Barreiro, assumiu o Campo em Curvelo em 12 de março de 1991 a 1 de janeiro de 2001. Foram construídos 12 templos e a ampliação da sede: Santa Rita do Cedro, Estiva, Gentil de Matos, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Passaginha, Paiol de Cima, Alto Bom Jesus, Ponte Nova e a ampliação de 12 metros do templo sede com 5 salas para a Escola Bíblica Dominical. Início à construção de Laranjeiras, Alto Santa Rita e Boa Esperança. Com o pastor Ivani Miranda de Azevedo, foi construída a Casa Pastoral em Gentil de Matos, Presidente Juscelino, Anguiretá e São José da Lagoa, e concluiu a igreja em Inimutaba. 14 obreiros foram enviados ao campo missionário: Valder Ramos da Luz Cunha, João de Deus, Valdeci Fernandes, Jaci Assunção Marreira, Emerson Leandro, Geraldo Guimarães de Sá, Rogério, Ivan Gomes Trindade, Admilson de Melo, Jeremias Lemes, Raimundo Miguel, Joel, Denervaldo e João Batista. Em 1995, foi criado o programa Novas de Paz. Foi fundado o conjunto de violão com 16 mulheres. E em 1997, foi realizado o primeiro curso teológico pela Permanente Sião, com 68 alunos. Instalou o atendimento pastoral e a assistência social à comunidade. Pastor Emerson Leandro veio da região de São Marcos, Belo Horizonte. Foi obreiro local em Morro da Garça e Inimutaba e assumiu como pastor regional de Curvelo no ano de 2001. Inaugurou as congregações em Boa Esperança, Alto Santa Rita e Laranjeira. Construiu as congregações em Mascarenhas, Barra Santo Antônio e ampliou Morro da Garça e os departamentos da sede. Construiu também as casas pastorais em Morro da Garça e Anguiretá. Realizou muitas festividades. Despediu-se da igreja em dezembro de 2006, sendo transferido para Bom Despacho. O pastor Geraldo de Freitas assumiu a regional de Curvelo no final de 2006. Tinha como objetivo dar continuidade aos trabalhos que estavam sendo feitos e evangelizar. Foi transferido para a regional de Ipiranga de BH. O pastor Valdir Alves da Costa, vindo de Espera Feliz,
assumiu a regional de Curvelo em meados de 2007. Foram construídos os templos em Paiol de Baixo, Santa Cruz de Alves, Ponte Nova, São José da Lagoa, a construção da Casa Pastoral em Nimutaba, Santa Cruz de Alves e São José da Lagoa, e ainda a reforma dos templos no Alto Santa Rita, São José das Pedras e Angueretá. Ele criou o culto de louvor, que era realizado na Casa das Irmãs toda sexta-feira. Concluiu o processo de transferência da igreja em Congonha do Norte, do campo de Vespasiano para Curvelo. Iniciou o processo de emancipação da filial de Curvelo do Ministério de Belo Horizonte. Pastor Edgar Cunha Rodrigues, desde a gestão do pastor Ivani Miranda, atuou como superintendente da Escola Bíblica Dominical, dirigente da igreja sede, gerente financeiro e responsável pelo patrimônio da igreja, supervisionando todas as reformas e construções do campo de Curvelo até julho de 2011, dessa data em que foi transferido como pastor para o campo de Corinto. Pastor Zacarias Ferreira da Silva, vindo de Pará de Minas, assumiu a regional de Curvelo no dia 23 de junho de 2011. No dia 1º de março de 2012, o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte, o pastor Moisés Silvestre Leal, concedeu a emancipação da região de Curvelo, passando então a ter sua própria diretoria composta pelos pastores. Presidente, pastor Zacarias Ferreira da Silva, pastor Elias Gonçalves da Fonseca, primeiro vice-presidente, pastor Admilson de Melo, segundo vice-presidente, pastor Gideão Santos, terceiro vice-presidente. Com muito otimismo, o pastor Zacarias Ferreira da Silva assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Curvelo com a visão de conduzi-la unicamente sobre a palavra de Deus, mantendo os bons costumes da Igreja Centenária no Brasil, sem jamais cogitar a remoção dos marcos da Assembleia de Deus, que é ganhar almas para Cristo, aprimorando os métodos de evangelização, sem perder a essência e simplicidade da pregação do Evangelho, que é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Sobre a base de Cristo e jamais abrindo mão da oração e palavra, nestes últimos 5 anos foram ampliados a evangelização na cidade de Curvelo e em todo o campo através do programa de rádio Voz Missionária. Investimento na obra missionária no exterior, assumindo missionários em Cuba, Bolívia e no Peru. Reabriu os trabalhos no presídio, cultos ao ar livre, cruzadas avivalísticas e evangelísticas, promovendo a união das congregações e escalando-as para participar dos cultos Terça da Palavra e Quinta da Vitória. Investimentos em seminários e apoio aos departamentos da igreja, sem jamais deixar de atender ao lado social. Desceram as águas batismais, mais de 350 novos convertidos. Foram abertas as congregações São Geraldo, Guimarães Rosa, Jardim Paraíso, Tomás Gonzaga e Ouro Fino. Foram construídos novos 7 templos: Cidade Nova, Ipiranga, Senhora da Glória, São Geraldo, Congonhas do Norte, Laranja e Cachoeira do Choro. Foi construída a Casa Pastoral no povoado de Estiva, além de consideráveis reformas em todas as congregações. Hoje a Assembleia de Deus de Curvelo conta com aproximadamente 1.100 membros. São 10 congregações em Curvelo, Alto Bom Jesus e Guimarães Rosa, com o presbítero Geraldo Ferreira de Fátima. Alto Santa Rita, com o evangelista Antônio Abraão Ferreira Borges. Boa Esperança, com o evangelista João Eustáquio. Cidade Nova, com o presbítero Ramon. Ipiranga, com o evangelista Tarcísio Pereira da Silva. Jardim Paraíso, com o diácono Lauriano. São Geraldo, com o presbítero Iodete. Passaginha, com o evangelista Vanilton Alves da Fonseca. Ponte Nova, com o pastor Jaci Assunção Marreira. São 20 congregações em Curvelo no Campo. Angueretá, evangelista Márcio Coelho Paranhos. Barra do Santo Antônio, pastor André Coelho. Congonhas do Norte, pastor Admilson de Melo. Estiva, presbítero Lúcio.
Gentil de Matos e Glória, pastor Valderramos da Luz Cunha. Inimutaba, pastor André Coelho. Laranjeiras, evangelista Guilherme Soares de Sena. Mascarenhas, pastor Jaci Assunção Marreira. Morro da Garça, diácono Carlos André. Paiol de Baixo e Paiol de Cima, evangelista Márcio Coelho Paranhos. Presidente Juscelino, evangelista Guilherme Soares de Sena. Santa Cruz de Alves, presbítero Reginaldo Fernandes. Santa Rita do Cedro, evangelista Geraldo Guimarães de Sá. São José da Lagoa e São José das Pedras, evangelista Geraldo Fernando Alexandre de Araújo. Várzea do Falcão, presbítero José Augusto Pinheiro. Tomás Gonzaga, pastor Valderramos da Luz Cunha e Ouro Fino. Sobre o novo templo, o tão sonhado aumento da nossa igreja sede, juntamente com a construção do prédio administrativo, que está em perfeito andamento para a honra e glória do Senhor Jesus, com o objetivo de nos próximos 5 anos de concluirmos 100% a construção de nossa sede. Abrimos mais de 10 congregações dentro do município de Curvelo e chegamos, no mínimo, a 2.000 membros em todo o campo de Curvelo, ressaltando que não queremos apenas um crescimento numérico, mas um crescimento orgânico, diaconal e conceitual.